Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a delinquência como sinal de esperança. Pessoal, esse é um dos textos mais lindos do Winnicott, né? Um dos textos que vai apresentar, eu acho, uma das teses mais bonitas da psicanálise. Um texto de 1967, publicado em Tudo Começa em Casa. Vou usar essa edição aqui da Ubu. Vou deixar o link, né, para compra aqui na descrição do vídeo. Esse texto é de 1967, então, e apresenta essa tese que pode ser resumida da seguinte forma. A criança, muitas vezes, vai executar uma tendência antissocial, muitas vezes um roubo, roubar pequenas coisas na bolsa da mãe, né, uma coisinha na escola, uma borrachinha, elementos muitas vezes sem valor, que a própria criança nem vai usar. Ela joga fora, ela esconde isso no sofá, não é o objeto em si, mas o ato de roubar, a gente vai ver. Ou tendências agressivas, antissociais de maneira mais ampliada. Uma agressividade na escola, responder, fazer pirraça, coisinhas assim que estão ligadas à tendência antissocial, o início da tendência antissocial, e que o Winnicott vai interpretar esses grandes comportamentos como uma tentativa de recuperar algo da qual a criança foi deprivada. Ou seja, ela teve alguma coisa, uma sensação boa de possuir algo, mas perdeu. A gente vai falar dessa relação entre deprivação e privação um pouco mais adiante. Acho que é importante essa relação, dessa tradução nova, né, que alguns autores vão propor aqui para o português. Deprivação e privação, é diferente. Mas a ideia aqui, vocês ouviram bem TV, então, para resumir, a ideia aqui do Winnicott é a criança nessa tendência antissocial, pequenos roubos, pequena agressividade, tenta recuperar algo que ela teve e perdeu. A esperança de recuperar essa coisa, ou esse momento, ou essa situação existencial, na verdade, uma experiência de existir, que ela perdeu, ela foi deprivada disso, ela tem esperança de conseguir isso, reencontrar isso nessas pequenas tendências antissociais. Vamos acompanhar o pensamento do Winnicott nesse texto, convido vocês a lerem passo a passo comigo, né, esse artigo que está publicado aqui na UBU e que começa na página 105. Vamos lá. No primeiro parágrafo, na página 105, o Winnicott vai dizer o seguinte: quando o menino ou a menina já estiver endurecido devido à falha de comunicação, o ato antissocial não sendo reconhecido como algo que contém um pedido de socorro, ou quando já tiver conquistado ganhos secundários importantes e aperfeiçoado suas habilidades em alguma atividade antissocial, fica ainda mais difícil enxergar esse pedido, apesar de ele continuar ali, que é um sinal de esperança no menino ou na menina antissocial. Gente, essa passagem já no primeiro parágrafo é importantíssima. O Winnicott está falando de duas condições aqui, onde essa tendência antissocial vai ficar muito distanciada disso que o Winnicott está chamando de esperança, esperança de recuperar alguma coisa. Quais são essas duas condições? A criança já endureceu devido à sua falta de comunicação. Ou seja, ninguém ouviu essa criança. Essa criança não foi acolhida nos primeiros momentos da tendência antissocial. Ela ficou endurecida, ela se fixou aí. Isso que o Freud chamava de tipos de caráter, algo que foi fixando, endurecendo, ficando inflexível. A segunda situação tem a ver com aquilo que o Winnicott está chamando aqui, também seguindo os passos de Freud, de ganho secundário. Ou seja, as tendências antissociais geram ganhos secundários, o roubo, a agressividade, a pirraça. Isso geralmente vai movimentar o ambiente também, e são comportamentos que podem ser reforçados de alguma ou de outra maneira. Então são duas situações que vai ficar difícil da gente interpretar, ler essa tendência antissocial como um pedido de socorro, uma tentativa de recuperar uma situação anterior. Mas o Winnicott vai ser categórico. É importante criar um ambiente terapêutico para a gente ir lá e furar essa engrenagem que está já endurecida para ouvir a criança naquele tempo lá de trás, regredida, o tempo da deprivação, para que a gente alcance efetivamente essa criança e possa oferecer para ela a experimentação desse estado no qual ela teve que usar a tendência antissocial
para lidar com a angústia, uma agonia terrível de ter perdido alguma coisa que ela sentia e que de fato era dela. Interessante lembrar que o Winnicott está comunicando essa palestra aqui, né, em 67, para um centro de detenção britânico, ou seja, onde as crianças, adolescentes carentes, né, e infratores, né, pequenos infratores, vão chegar já no estado avançado de tendência antissocial. Então o contexto disso é bem curioso, né, assim, essa coisa punitivista, né, própria do regime jurídico anglo-saxão, né, que a gente vai ver na Inglaterra, nos Estados Unidos, e que não vai escutar muito a criança, né, quando a criança chega já nesse centro de detenção é porque ela já tentou muitas e muitas vezes, né, essas tendências antissociais e agora é difícil acolher essa criança, de fato, né, ela está quebrando tudo, ela é muito agressiva, ela já não quer mais ser acessada, né, por um adulto, ela não confia mais nos adultos porque, evidentemente, deve ter sofrido uma série de deprivações que impediram, né, e que fazem com que ela não mais procure esse adulto num gesto de confiança para se abrir, para tentar recuperar isso que ela perdeu. Então o Winnicott vai lembrar, né? Houve um começo e no começo havia uma doença. E o menino ou a menina se tornaram crianças carentes, deprived aqui, né? Ou seja, crianças deprivadas de alguma coisa. Em outras palavras, existe um sentido naquilo que ocorreu num determinado momento, ainda que quando uma dessas pessoas chega ao cuidado de vocês, esse sentido geralmente já tenha se perdido. Então, quando chega lá no centro de detenção, já era, né? Isso que o Winnicott está falando aqui na página 106. Chegou lá no centro de detenção e já está um adolescente que já passou por situações de deprivação muito grandes. E aí ele só conhece mesmo a linguagem antissocial. Ela não conhece mais a linguagem da esperança, a linguagem da confiança que se perdeu e está escondidinha por trás dessa engrenagem agressiva que é a tendência antissocial. Na página 107, o Winnicott começa a diferenciar a privação da deprivação. Então, para ele, a privação é algo que realmente faltou desde o início. São os estados de grande negligência. O Winnicott dá até o exemplo aqui de falta de ar, por exemplo, no parto. Eu acho que é uma metáfora muito importante, né? Algo que está ausente, que falta desde o início da vida da criança. Perdas muito grandes, né? Antes mesmo da criança estabelecer um eu, estabelecer uma integração razoável de si mesma, né? Uma integração psicossomática. Na deprivação, e é esse o ponto do texto, a criança já sabe mais ou menos que ela está perdendo alguma coisa, ou seja, já tem uma integração psicossomática, o eu já está mais ou menos presente e a criança sabe que está perdendo alguma coisa. Vamos analisar aqui o que ele fala na 107. Olha só, a tendência antissocial está inteiramente, inerentemente ligada à deprivação. Aconteceu um fracasso específico, as coisas iam bem o suficiente até que um dia deixaram de ir bem o suficiente. Ocorre uma modificação que altera sua vida inteira, e essa modificação ambiental se dá quando a criança já tem idade suficiente para entender o que se passa ao seu redor. A época do evento já havia se desenvolvido o suficiente para ter consciência a respeito desse evento aí que vai acontecer. Em outras palavras, a criança é capaz de se lembrar na terapia em termos do material produzido no brincar, nos sonhos, na fala, das características essenciais da deprivação original. Então, a criança, quando estiver ali na terapia, né, ou trazendo um sonho, ou brincando, ou mesmo falando, ele vai lembrar dessas experiências de perda. Então, essa sensação aqui de que a gente está falando de uma criança já um pouquinho mais velha, mais desenvolvida, que tem um eu já razoavelmente estabelecido, contrariamente às experiências de privação, quando a criança sofre, né, esses traumas muito antes, né, da aquisição da linguagem, das integrações psicossomáticas. Isso vai ser importante, claro, porque, evidentemente, os resultados da privação, ou seja, coisas que vão ser muito, muito antigas, né, e a criança nem chega a ter para perder, ela simplesmente não ganhou, e é isso que caracteriza, né, segundo a nota excelente do professor Leopoldo Fulgêncio aqui, a privação diz respeito a nunca ter tido, a deprivação diz respeito a ter tido e ter perdido. Então, nesses estados de privação, o adoecimento psíquico talvez seja mais grave ainda, né, as psicoses, os estados borderline, né, os casos difíceis.
eu nem consegui ter aquilo que eu deveria ter tido, né? Então, nem me constituí direito, as minhas integrações psicossomáticas nem ficam ainda completas, né? Razoavelmente completas. Na deprivação, o adoecimento psíquico é um pouco menor, provavelmente, né? A hipótese é que ele seja menor, mas também desorganizador, né? Tem a ver com as tendências antissociais, o falso self, é isso que vai decorrer das deprivações. É esse o ponto que o Winnicott está apontando, então, na 107 para 108. Na página 108, tem um resumo que eu acho brilhante aqui, para a gente, inclusive, associar a ideia de deprivação com o falso self. Vejam o que o Winnicott diz. Uma criança que tenha sido submetido a tal deprivação sofreu de início uma ansiedade impensável e então reorganizou-se aos poucos até atingir um estado razoavelmente neutro, obedecendo a tudo e a todos, por não ser forte o suficiente para agir de outro modo. Esse estado pode ser razoavelmente satisfatório do ponto de vista dos adultos responsáveis. Então, por alguma razão, surge a esperança. Isso significa que a criança, sem ter a menor consciência do que está acontecendo, começa a sentir o impulso de voltar ao momento da deprivação e, assim, desfazer o medo da ansiedade ou da confusão impensável que existiam antes do estado neutro se organizar. Então, essa é uma descrição brilhante, né, didática do que o Winnicott está descrevendo aqui como resultados da deprivação, né, a instalação desse início aqui de falso self. Então, a criança tem alguma coisa, perdeu algo e imediatamente ela se submete, ela obedece a tudo e a todos. Isso é muito importante, né? Nos textos sobre o falso self, aliás, nos cursos, né, que estão disponíveis já na minha plataforma, sobre o falso self, sobre a identificação com o agressor, vocês vão ver que isso é exatamente a descrição desses estados iniciais que vão levar à constituição do falso self e a identificação com o agressor. A ideia de que eu perdi alguma coisa e, por ser mais frágil, por estar em estado de desamparo, me identifico com o adulto, o agressor, e me submeto. Então o Winnicott está falando aqui de um estado de submissão inicial, né? O adulto responsável fica ótimo, né? Fica tudo bem, a criança vira um adultinho, um bebê erudito, para falar como o Ferenczi, né? O bebê erudito, o bebê sábio, o bebê adultinho. Fica tudo bem. Mas aí a esperança surge. Peraí, eu perdi, eu quero de volta, eu quero recuperar alguma coisa. É nesse momento que a tendência antissocial vai aparecer também. Eu quero bagunçar aqui para exigir o que é meu, exigir o que eu perdi. É nesse momento que a agonia impensável começa a ser enfrentada. Observem que o Winnicott vai falar aqui dessa ansiedade impensável, né, que em outros textos dele aparece como agonia impensável. As agonias impensáveis, que ele vai inclusive citar no final do texto, eu vou falar sobre elas, são essas agonias que dizem respeito ao medo da desintegração, uma angústia muito grande de não ter sustentação diante do outro. Então, é diante dessa agonia impensável, olha o nome que o Winnicott está usando, gente, assim, é um medo muito grande, é um pavor, é uma angústia muito grande. Então, algo sério aqui acontece com a criança. Ela recua, né? A agonia impensável faz a criança recuar e criar um falso self para se proteger o quanto antes. Quando ela vê alguma chance de recuperar, de lutar contra essa agonia, ela tenta fazer, então, a tendência antissocial, e isso vai fazer com que ela mobilize o ambiente finalmente para escutá-la, para acolhê-la. Essa é a tentativa da criança na tendência antissocial. Ela quer o acolhimento, ela quer o holding para que ela possa entender seus afetos, a sua agressividade, enfim, ter aquilo que ela está demandando, ter aquilo que o corpo demanda, né? O gesto espontâneo demanda. É esse o desejo da criança, né? Ser acolhida no seu gesto. E o ambiente, naquele momento, não acolheu, ao contrário. Estava acolhendo, estava dando tudo certo e, de repente, rompeu ali esse acolhimento. Ela, com o pavor que isso causa, constrói um falso self e, mais tarde, quando surge a oportunidade, vai tentar fazer, então, um sinal de esperança, um sinal de socorro para o ambiente, roubando um pouquinho, sendo mais agressivo, fazendo pirraça, enfim, o conjunto das tendências antissociais.
É interessante que na página 109 o Winnicott vai falar que esses atos, né, de roubar, ser um pouquinho agressivo, não tem nada a ver com a lógica. Isso é muito sério e muito importante, gente. Assim, não adianta perguntar para a criança, né? Mas por que você está fazendo isso? Por que você está sendo pirracenta? Né? Por que você roubou a borrachinha? Você não tem borracha? Papai não te deu a borracha? Não é parte da lógica. Isso não é razoável. A criança não está sendo ilógica aqui no sentido de não entender o que está acontecendo. Não, ela está fazendo outra coisa. Ela não está roubando uma borrachinha, ela não está quebrando por querer um vaso ou uma xícara. Não, ela não está fazendo exatamente isso. Ela está fazendo outra coisa fazendo isso. Mas que ela não sabe, diz o Winnicott. É um ato compulsivo. E a criança não sabe por que age assim. Muitas vezes ela se sente louca por ter tido a compulsão de fazer algo sem saber por quê. Então, a caneta que ela rouba numa loja, por exemplo, não é o objeto que estava sendo procurado. A criança, vejam e grifem isso na página 109, é uma frase linda que vale muito a gente pensar junto. A criança está à procura da capacidade de encontrar e não em busca de um objeto. É lindo isso, né, gente? Assim, eu fico apaixonado quando eu leio o Winnicott, porque tem esses momentos assim de tanto brilhantismo, né, assim, de escutar uma criança de verdade. Então, a criança, ela não está à procura de um objeto que ela vai roubar, o chocolatinho, né, o brinquedinho do outro. Não é exatamente isso. Claro que isso pode estar na cena do jogo, a inveja, né, como diz a Melanie Klein, o desejo mesmo pelos objetos, é claro que está, pode estar. Mas o mais importante, quando a criança já está toda organizada, ela sabe que não pode pegar a borrachinha, etc., o que ela está procurando é a capacidade de encontrar. Não é o objeto. E essa capacidade de encontrar, isso é lindo, né? É a capacidade de entender o seu próprio desejo, entender o seu impulso, de dizer, por exemplo, para o pai, quando chegar lá na escola, eu queria uma borrachinha igual do fulaninho. Entender, lidar com o desejo, pedir emprestado, trocar. Mas se a criança está ali pegando a borrachinha escondido e tal, não é exatamente a borrachinha. Não é só isso. É mais do que isso. É a capacidade de encontrar alguma coisa que era dela e ela perdeu, ela foi deprivada. Então, às vezes, ela está falando de um momento bom, assim, de um seio bom que ela teve, mas que ela perdeu porque os pais se separaram, porque nasceu um irmãozinho, porque a mãe ficou deprimida e ela perdeu uma situação que estava tudo bem, onde ela se sentia tranquila e protegida para expressar os seus desejos, e agora ela não está mais. Ela ficou desamparada demais, com medo demais e teve que recuar. E quando ela recua, diante de uma agonia impensável, ela começa a fazer uma tendência antissocial para tentar achar de novo essa capacidade de encontrar. Aqui eu acho que está um dos centros gravitacionais desse texto. Pensar nisso, gente. Então vou convidar vocês a pensarem o que é essa capacidade de encontrar da criança. Tá? É isso que está sendo recuperada, num certo sentido, quando a criança vai em direção à tendência antissocial. Interessante que o Winnicott vai situar essa fenomenologia do roubo mais próxima à relação com a mãe e a fenomenologia da agressividade mais próxima com relação ao pai. Então, assim, a criança talvez, né, procure algo desse sentido do roubar mais em direção ao materno, aquilo que ela estava em contato com o materno e que perdeu, né? Então tinha algo do materno e perdeu, geralmente é da bolsa da mãe que ela rouba os objetos, é um batom, uma moedinha, etc. E com relação ao pai, algo com relação ao pai, essas tendências antissociais ligadas à agressividade. Pode ter, claro, aqui um desvio, né? Geralmente o que eu chamo aqui de dobra ideológica, né? Na obra do Winnicott, né? Dessa associação entre mãe e roubo, pai e agressividade, né? Essa questão de gênero fica muito marcada muitas vezes na obra do Winnicott, mas acho que é interessante, né, a gente ler aqui pensando que esses endereçamentos, né, da tendência antissocial são diferentes, né, a partir do materno, a partir do paterno, para quem a criança está endereçando, né, esse pedido de socorro, esse sinal de esperança. Com relação ao pai, vejam bem, essas atividades destrutivas, né, que tem a ver mais com o movimento, com o ódio, né, com a raiva, ela endereça isso para tentar recuperar alguma coisa, então, dessa relação com o paterno. Vejam na 110. Desse modo,
ela, criança, se torna capaz de fazer uma coisa muito complexa, ou seja, de integrar os seus impulsos destrutivos com os amorosos. O resultado, quando tudo corre bem, é o reconhecimento pela criança da realidade das ideias destrutivas que são inerentes à vida, ao viver, ao amor, e encontra maneiras de assegurar os meios e recursos necessários para proteger pessoas e objetos valiosos contra si mesma. Então, a criança está ali na atividade destrutiva, né, no movimento geral. Quando tudo corre bem, essas atividades elas vão encontrar um ambiente, né, o Winnicott vai até falar disso aqui adiante, um ambiente indestrutível. Um pai que dá conta, né, gente, assim, de suportar, o pai e a mãe, obviamente, que dão conta de suportar um pouco dessa destruição. A parede rabiscada, os objetos quebrados, a roupa furada, suja, né, o pai e a mãe não vão retaliar com muita violência esses pequenos gestos antissociais da criança. Vão corrigir, vão conter, vão tentar simbolizar esses gestos. E se tudo corre bem nessa direção, essa contenção acontece, a criança vai internalizando as fantasias de agressividade. Ela vai internalizando o ódio. E é isso que ela precisa fazer. Entender que o ódio faz parte aqui, é isso que o Winnicott está dizendo, do amor, da vida, do viver. É integrante. Então, as ambivalências fazem parte, né? Quando eu amo meu pai, eu odeio meu pai. Porque ele não me dá tudo, porque ele me proíbe de muita coisa, porque eu tenho que renunciar a um tanto de coisa, eu tenho que estudar, não posso ficar só brincando. O ódio vem. Normal que a gente odeie os nossos pais, né? A mãe, o pai. Mas esse ódio tem que estar contido na fantasia. Né? Eu posso destruir, eu posso brincar, né, de matar quantas vezes eu quiser. Eu vou sonhar com isso, né, sonhos de angústia, etc. Ótimo, isso fica restrito lá. Quando a criança, vejam, perde essas oportunidades, né, e a criança não pode sujar uma parede, a criança não pode rasgar um uniforme, não pode quebrar nada, né, porque há uma retaliação absolutamente destrutiva, entra a agonia impensável, entra a angústia, porque ela fica muito desamparada, e mais tarde as tendências antissociais podem voltar nessas tentativas de agressão, de ser antissocial, de ser um adolescente problemático, de fazer algo mais agressivo, mais violento, para tentar recuperar isso que ela queria recuperar. Deixar um pouquinho dessa agressividade aparecer, de tal maneira que eu possa entender que esses afetos são meus, que eles fazem parte de mim. Tenho direito, né, a reconhecer esses afetos como parte da minha vida psíquica, da minha vida emocional. O ódio também é legal, também é meu, ele me protege, ele, né, me organiza, ele me satisfaz também. Né? Essas fantasias são muito importantes para que eu me sinta protegido de alguma maneira contra os objetos, né, que estão ali me privando, me agredindo, etc. Eu vou ter que fantasiar, eu quero fantasiar também. Então, ter esses elementos protegidos é fundamental nessa parte aqui da página 110 que o Winnicott está dizendo, né, a agressividade precisa ser encontrada. Se ela não for encontrada pelo adulto, não for reconhecida pelo adulto, ela vai ser reencontrada mais tarde na tendência antissocial. É isso que o Winnicott está falando aqui, que a criança, sem dúvida, requer um ambiente indestrutível, né, em certos aspectos essenciais, né, essa parte, né, que a criança vai encontrar ali adultos que não vão retaliar de forma ultra violenta isso que a criança vai fazer, né? Quando ocorre a deprivação, em termos de rompimento, né, do lar, separação dos pais, quando a separação é traumática, né, gente? Nem toda separação é traumática, tá? É só um exemplo aqui, né, de uma confusão que pode acontecer. Um pai alcoólatra, uma mãe deprimida, enfim, qualquer situação que deprive a criança dessas experiências, tá? Pode ser qualquer coisa. Então, quando ocorre a deprivação, a criança perde a própria impulsividade, a espontaneidade. Ela sente ansiedade demais para se lançar a essas experimentações que poderiam levá-la a um acordo com a própria agressividade. Nesse tipo de caso, a tendência antissocial faz com que o menino redescubra a si mesmo sempre que despontar alguma esperança de reaver a segurança perdida, o que significa uma redescoberta da sua própria agressividade. É claro que ele não sabe o que está acontecendo, simplesmente descobre que machucou alguém ou que quebrou uma vidraça.
é lindo, né? Então, assim, o adolescente, né, o menininho, geralmente o Winnicott está usando aqui o menino, né, mas claro que serve para menina também, descobre que quebrou alguma coisa, ou que machucou alguém, ou que brigou na escolinha, mas tenta explicar logicamente para os pais o que aconteceu na escola. Eles não vão saber, as crianças não vão saber. Eles vão tentar dar lá uma explicação porque eles são colocados contra a parede, né? Até inventar alguma coisa lógica, né? Para os pais ficarem satisfeitos com isso. Mas eles mesmos não sabem exatamente por que fizeram isso. Vão tentar dar alguma razão. Mas a lógica aqui é a tentativa de redescobrir alguma coisa dessa esperança com relação à segurança perdida. Eu quero essa segurança de poder experimentar o meu ódio. Um ambiente estável e seguro o suficiente para que eu possa efetivamente me sentir seguro com relação à experimentação do meu ódio, da minha raiva, dessas fantasias de destruição. Enquanto eu não me assegurar disso, que é possível odiar, que é possível, na fantasia, destruir o objeto, eu vou tentar, mais uma vez, lá fora, na tendência antissocial, convocar um ambiente, né, para reproduzir aquela situação originária que eu perdi. Isso está muito explicitado no texto do Winnicott, o uso do objeto. Eu já fiz um vídeo bastante longo sobre esse texto, que é um dos textos mais importantes do Winnicott. Eu recomendo que vocês leiam esse texto e vejam o vídeo. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, tá? Como eu disse, o Winnicott está falando para as pessoas que estão cuidando dessas crianças, adolescentes, né, num centro de detenção. Então, ele fala aqui na página 113 algo interessante, porque esses caras provavelmente estão ali como seguranças, né, como pessoas que estão cuidando dessas crianças, mas mais no sentido da segurança mesmo, né, de contenção efetiva. E aí, né, imagino os trabalhadores do campo, né, gente, assim, aqui no Brasil também deve ser assim, eles ficam muito divididos, né, porque eles querem conter essas crianças, né, querem acalmá-las de alguma maneira, né, acalmar o adolescente infrator e querem, óbvio, né, também ser terapêuticos, num certo sentido. Eu imagino que muitos dos trabalhadores, né, na ponta, né, eu acho que a gente está falando aqui com psicólogos que estão trabalhando na ponta da psicologia no Brasil, né, nos centros de detenção, nesses centros de acolhimento, né, de menores infratores, querem também ser terapêuticos, fazer alguma coisa para curar, para entender essa agressividade que para a gente do campo psi é claramente outra coisa que não é a agressividade ela mesma. Não, espero, né? É raro que entre nós, psicólogos, psicanalistas, a gente acredite na monstruosidade, né? No psicopata, na criança monstruosa. A gente sabe que isso é decorrente, né? A violência da criança é decorrente, sem dúvida nenhuma, do ambiente, das perdas, das privações, deprivações, que a criança está tentando, de alguma maneira, recuperar, de alguma maneira, comunicar isso, né, com o ambiente num sinal de esperança, num sinal de chamada, né, do ambiente. Então, eles ficam ali meio que num duplo lugar. E o Winnicott está claro que falando para eles na página 113, né, olha, é diferente, né, assim, a postura de vocês com relação ao manejo disso, né, o manejo geral, é mesmo de contenção. Não há muito aqui do terapêutico. Isso pode ser um pouco terapêutico? Claro, né, vai ser um pouco terapêutico, encontrar ordem, encontrar rotina, encontrar segurança num certo sentido. Mas o terapêutico mesmo, a questão aqui que o Winnicott visa abordar, que é a questão da moralidade, vejam bem, na página 113, a questão da moralidade não é abordada, a não ser que seja levantada pela própria criança. O trabalho terapêutico, né, não está preocupado aqui com a verdade objetiva, por exemplo, do roubo, da agressividade, mas o que ela significa, como que o paciente vai analisar e perceber essas tendências antissociais. E para chegar nisso, precisa de um trabalho terapêutico analítico, né, muito aprofundado, uma experiência mesmo de regressão muito importante para a criança chegar lá atrás, quando ela era pequenininha, e entrar em contato com essas privações e deprivações e, a partir disso, essa regressão, conseguir simbolizar essa experiência de outra forma que não seja, claro, a tendência antissocial. E aí, aqui no final, antes da discussão, o Winnicott vai falar da estabilidade do enquadre, e isso vai fazer com que eu associe essa pequena passagem, né, de tomar, né, a data sagrada do encontro com a criança, numa crítica que eu tenho ao tempo lógico.
Eu vou deixar essa discussão no vídeo exclusivo para os assinantes desse canal. Como vocês sabem, todo esse canal aqui é gratuito, a maior parte dele. Ele é um projeto de extensão da UFMG, mas ele também é parte do meu trabalho como professor. Eu sou um professor D40, eu não tenho dedicação exclusiva na universidade. Então, isso aqui também é parte do meu trabalho como profissional, psicanalista, psicólogo. Então peço a ajuda de vocês, a contribuição de vocês para assinar o canal. E os assinantes ganham prêmios como esse, vídeos exclusivos para que vocês continuem a discutir de forma mais aprofundada esses tipos de texto que eu estou lendo. Essa passagem, em particular, eu recomendo. Vejam aí quanto que está a assinatura do canal, gente. É R$8 por uma aula. R$8 não é nada, né? Vocês podem assinar em qualquer nível. Eu recomendo o nível seminário clínico, porque com ele você tem acesso a todos os textos. A gente já está para lá da aula 90 do seminário clínico. Deem uma olhada aí no cronograma do seminário clínico para vocês verem se vale ou não a pena. São mais de 90 aulas discutindo muitos textos em muitos autores, com muito caso clínico, passo a passo. Vejam se não vale a pena. Também por R$15, R$16 cada assinatura, ou seja, faça um cálculo aí, são centavos por aula. Acho que vale a pena assinar. Então, assinando qualquer nível do canal, vocês têm acesso a esses vídeos exclusivos, inclusive esse que eu vou discutir agora. Se você me acompanhou até aqui, curta, compartilhe, comente aí o que vocês acharam. Vocês já viram essa tendência antissocial aí na casa de vocês, na família de vocês, né? Na clínica? Aparece isso, não aparece? Então, para concluir, a partir daqui, não for me acompanhar lá no final, o Winnicott, nesse texto, está, de maneira geral, apresentando a tese mais bonita e ética que eu penso sobre a agressividade humana. Ele não está ligando essa agressividade diretamente à pulsão de morte, como Freud muitas vezes vai fazer na obra dele. Há nenhum impulso inicial que está ligado, ele mesmo, esse impulso, à morte, à agressividade, ao sadismo. Em Winnicott, a agressividade tem outras raízes. A própria motilidade, o próprio movimento do corpo. O Winnicott vai associar nesse texto em particular a agressividade ligada à tendência antissocial como um sinal de esperança. A esperança de recuperar uma situação da qual a criança foi deprivada, ela foi retirada dali. Ela tem direito a estar ali, aquilo era dela. O seio bom, um encontro com um objeto estável e tranquilo, um encontro com um objeto que acolhia, inclusive, a sua agressividade, o seu gesto, qualquer que ele fosse, e que reconhecesse esse gesto e que fosse capaz de dar lugar também a esse gesto na fantasia da criança, quando principalmente esse gesto dissesse respeito à agressividade, à violência. Um ambiente que acolhesse, que fosse suficientemente bom. É isso, é essa a esperança da criança. Recuperar esse lugar. Recuperar um lugar onde o gesto criativo dela possa, de fato, reaparecer. Ela seja reconhecida como pessoa inteira. Como alguém capaz de desejar, como alguém que merece ser reconhecida a partir do seu gesto, a partir da sua experiência subjetiva, corporal, psicossomática inteira. Então, a criança winnicottiana, vejam, o Winnicott está fazendo uma ontologia aqui maravilhosa. A criança humana, para o Winnicott, odeia a submissão. Ela precisa de um ambiente que ela seja plenamente reconhecida em todos os seus gestos. Isso não quer dizer que o ambiente tenha que suportar tudo da criança. Ao contrário, o Winnicott é claríssimo com relação a isso. O ambiente tem que conter a criança, dar conta dos seus limites, do pacto social, principalmente com relação à violência. Estabelecer, por exemplo, o lugar comum a todos nós da violência, que é a fantasia. Mas se o ambiente vai retaliar, vai proibir isso de forma muito rápida, muito intensa, muito violenta também, a criança recua e faz o falso selfie. Ela não vai agredir. Ao contrário, quando ela é pequenininha, ela está presa a essas agonias impensáveis. Vou comentar isso no vídeo extra também. Quais são essas agonias impensáveis? Ora, diante dessas agonias impensáveis, a criança vai recuar no primeiro momento, mas depois ela pode fazer uma tendência antissocial para provocar o ambiente para voltar
aquelas condições iniciais, de tal maneira que ela seja de novo reconhecida no seu devido lugar. Então essa é a tese do Winnicott, espero que vocês tenham gostado, é um texto lindo que vale a pena ler. Vejam o momento final aqui, caso vocês não queiram acompanhar, eu recomendo a leitura da 114 até a 116, quando o Winnicott finaliza o texto, tá? Para quem quiser acompanhar, me sigam aí no próximo vídeo exclusivo para os assinantes, vai valer muito a pena. Obrigado, pessoal, até a próxima.